Pronto. Olá, pessoas! Já começa o primeiro vídeo assim, mas eu vou explicar direitinho o porquê. Então, eu vou esquecer o que eu vou falar 1000 vezes nesse vídeo, porque não existe um roteiro. É só eu, uma câmera e um espelho na minha frente. E eu decidi gravar um diário de intercâmbio e compartilhando as coisas com vocês. E era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, que eu sempre dizia que iria fazer quando viesse, e não fiz até hoje. 3 meses aqui já vou fazer. Essa semana. Faço 3 meses aqui. Não, vai. 2 meses. Mas enfim, aí o que acontece? Eu não ia conseguir gravar o primeiro vídeo simplesmente parado, olhando pra câmera e falando. Então, esse vídeo vai ser um aqui fala, um se arrume comigo, barra diário de intercâmbio, vai ser tudo junto numa coisa só. Eu vou me arrumar, já vou avisando, não espere, assim, dicas de arrumação, porque não tem, eu faço o básico, eu faço o que dá. E eu vou conversando com vocês. Então, se vocês quiserem rir, quiserem saber aqui o que tá acontecendo, bem-vindos. Eu vou começar com o cabelo, né? Eu lavei o cabelo, botei essa toalha aqui, olha que coisa linda. E vou finalizar. Basicamente, eu vou passar um óleo. Vamos lá, vou começar a contar essa história do intercâmbio desde o começo. Lá em... veio óleo demais. Já começou, tá vendo? Não dá pra esperar a dica de beleza. Se eu não me engano, foi 2017, não lembro agora. Eu fui numa feira de intercâmbio do Salão do Estudante. E eu fui assim, eu sempre tive o sonho de morar fora do país em algum momento da minha vida, mas eu não sabia como, né? Não sou rica, não sou herdeira, não sabia como que eu ia fazer isso. Porém, ao mesmo tempo, o sonho estava ali vivo na minha mente. Então, na minha mente, iria acontecer em algum momento. Aí eu fui lá para essa feira de intercâmbio. E aí eu vi falar muito sobre intercâmbio na Irlanda, sobre intercâmbio na Argentina, em Portugal. E gostava, mas ainda assim não parecia muito possível para mim. Parecia ainda que iria demorar muito, que iria ser muito difícil eu conseguir. Aí eu descobri o intercâmbio de au pair. E eu vi que eu tinha já o que precisava e, tipo, seria perfeito pra mim. Seria algo que realmente combinava comigo. Nessa época eu já era professora. Pra quem não sabe, eu sou professora de inglês. Só que nessa época eu só ensinava crianças. E um dos requisitos do intercâmbio de au pair é gostar de crianças, né? De ter experiência com criança. Porque o intercâmbio de au pair é o seguinte: eu vim morar e trabalhar cuidando das crianças de uma família. Então, eles me dão a comida, a casa, né? Eu tenho que ter um quarto para mim e um banheiro para mim. E, e um salário. E eles. Ah, e a agência paga a minha passagem para vir e para voltar para o Brasil. E eu tenho que trabalhar cuidando das crianças, né? Tem todas as regras direitinho. Eu posso fazer um outro vídeo depois explicando tudo sobre o intercâmbio de au pair, respondendo perguntas. Mas de forma resumida é isso. Então eu vim ser babá, basicamente. E, assim, dos requisitos eu só não tinha mesmo habilitação. Passaporte eu ainda não tinha feito, mas eu acho que eu fiz no mesmo ano. E o dinheiro, né? Eu tenho que pagar a agência. Porém, eu não tinha um emprego de carteira assinada ainda. Não ganhava o suficiente para juntar esse dinheiro com facilidade. Não é caro. Não é caro, mas eu não tinha dinheiro, ainda assim. Então, 5 anos para juntar o dinheiro da habilitação, mas o dinheiro da agência. Aí teve todo o processo de ficar online, de achar uma família e vários estresses e tudo mais. Até dezembro de 2022, que apareceu no meu application uma família do Havaí. Ou foi em janeiro, meu Deus. Tô falando tudo errado, eles apareceram no começo de janeiro. Final de dezembro eu tava toda desesperançosa já. E eu fiz assim, gente, o Havaí. Eu sabia que tinham famílias no Havaí, que existia essa possibilidade de eu vir para o Havaí também. Mas eu não achava muito provável. O meu sonho mesmo era que eu achasse uma família em Nova York ou perto de Nova York. Porque era, tipo assim, era o lugar mais incrível que eu achava que eu conseguiria ir. E o Havaí é um lugar muito caro. Tanto pra vir quanto de... Não tô gostando desse lado.
tanto para vir quanto para morar aqui. O custo de vida aqui é mais alto. Além de não conseguir uma família aqui, eu não conseguiria vir ao Havaí, né? Tipo, visitar. E aí apareceu essa família, eu falei, pronto, é essa. Não, mentira, né? Fui olhar ainda as características da família, eu tinha uma lista de pré-requisitos. Eu separei essa lista em duas partes. Era a parte que era essencial, que eu não abriria mão de forma nenhuma, e outra parte era que eu gostaria que tivesse, mas que poderia ser conversado se não tivesse. E essa família tinha todos os requisitos, até aqueles que não eram essenciais. E aí a gente fez a primeira chamada de vídeo, eles foram muito legais, a gente conversou bastante. Aí a gente fez a segunda chamada de vídeo e foi realmente só pra a gente entender melhor coisas que não ficaram muito claras na primeira chamada. E nessa segunda chamada eles me falaram, a gente daqui pra semana que vem talvez a gente tome uma decisão. Só que no mesmo dia eles me mandaram mensagem, só que eu não pude fazer a chamada no mesmo dia, né, mais tarde. Então, eles falaram, a gente pode falar amanhã então? Pode, ok. Chegou no outro dia eles me disseram que queria, me perguntaram se eu queria ser ao pé deles e eu aceitei porque foi muito incrível e tal. E aí começaram os preparativos pra vir pra cá. Essa parte dos preparativos eu vou pular, porque não é o objetivo desse vídeo e é muita coisa. Então, eu esqueci que eu ia fazer a sobrancelha. Não vou mais. Então, vou pular para quando eu vim para cá. Ah, detalhe. A agência paga a passagem de São Paulo ou Rio de Janeiro para os Estados Unidos. Então eu tive que desembolsar a passagem de Salvador para São Paulo. Saí de Salvador para São Paulo, acho que foi umas 9 horas. Entre 9 e 10 horas da manhã. Isso aqui sou eu secando o hidratante, porque era pra ter passado antes, e eu esqueci. Cheguei em São Paulo meio-dia, mais ou menos. E o meu voo ia sair de São Paulo 10 horas da noite. Então eu passei o dia todo lá no aeroporto de Guarulhos fazendo nada. E conversando com as pessoas e mandando notícias. Gente, tô viva, gente, tô desocupada. E foi isso. No site da agência dava pra ver quem ia viajar junto comigo. Então e tinha um contato delas. Então eu falei com elas e tal, encontrei. E aí a gente conversou um pouquinho, conheci elas e tal. E aí embarquei. Embarquei para Dallas, no Texas. Foram 10 horas de voo. 10 horas de voo, depois de um dia fazendo nada no aeroporto o dia inteiro. Então eu tava assim, cansada já. Mas dormi o voo inteiro. Eu não sabia que eu precisava tanto dormir, até eu perceber que eu dormi às 10 horas do voo. Chegou em Dallas, aí a gente se separou, eu e as meninas, porque cada uma ia para um canto. E eu fui sozinha no voo pro Havaí. E aí foram mais 7 horas de voo. Esse já foi um pouco mais desconfortável, porque eu já tinha dormido bastante, então eu já não tava mais tão cansada. E o fuso horário já tava mexendo comigo um pouco, então eu não sabia mais que horas era na Bahia. E pra mim era de noite há muito tempo. Não lembro o que eu faço agora da minha maquiagem. Que horas são, meu Deus? Ok, tem tempo ainda. Fiquei lá assistindo. Fiquei assistindo Diabo Veste Prada. E eu percebi que eu nunca tinha assistido em inglês. Assisti em inglês nesse dia aí. Por favor, não julguem a minha maquiagem. Vai ser estranho. Sim, aí vim pro Havaí. Nesse voo aí já um pouco desconfortável, mas tava de boa, tava empolgada. Aí cheguei aqui, encontrei eles me deram, chama de leis havaianas, aquele colar de flores. O nome é lei, descobri aqui, não sabia. A família que eu cuido tem um menino e uma menina. Neste dia, a menina não foi pro aeroporto porque ela tava dormindo, a bebezinha. Eu cheguei aqui, tipo, 1 hora da tarde no horário daqui. Lá pra Bahia eram 8 horas da noite, então eu passei 36 horas viajando quase. Mas enfim, né? Aí sim, aí o menininho veio, me deu um abraço, eu falei com eles e tal. Muito legal. Vim pra casa, aí ela me deixou à vontade, falou, não, vai, arruma tuas coisas, descansa, faz aí o que você quiser fazer. Aí eu cheguei, conheci o quarto, arrumei minhas coisas. Eu não consigo viver na bagunça. Então eu desarrumei a minha mala inteira, arrumei o meu quarto inteiro depois de 36 horas viajando. Mas, meu jeitinho. Tomei um banho antes, né? Claro. Tomei banho, arrumei a mala e fiquei aqui fazendo nada. Aí depois eu fui lá pra fora, conversei um pouquinho, eles me mostraram, assim, algumas coisas da casa e tranquilo.
No dia seguinte, a mãe não tava trabalhando, né? Eu cheguei aqui numa sexta-feira. Aí no dia seguinte ela foi, me levou pra conhecer alguns lugares. Assim, a gente foi de carro. Tem uma rota cheia de, tipo, um mirante. Mas são pontos específicos que ficam do alto e que dá pra você ver, assim, a praia e, enfim, o oceano, incrível, muito bonito. Aí ela me levou e é isso aí. A gente parou pra almoçar numa lanchonete, comer um sanduíche e voltamos para casa. Essa é a parte que entra, né? A parte que eu vou realmente falar como eu me senti, o que foi acontecendo. Não vou mais entrar em detalhes da rotina. Nos primeiros dias eu tava com duas sensações mistas. Tipo, aquela empolgação de. Como se você estivesse de férias, sabe? Conhecendo um lugar novo. Então, teve muito disso no primeiro mês. E, ao mesmo tempo, aquele medo de. Quando você é nova no emprego e você ainda não sabe como fazer as coisas, você ainda não sabe o que as pessoas pensam sobre você, você ainda não sabe se você tá fazendo aquilo certo ou errado, se poderia fazer melhor. Então, teve muito disso também. Então, o primeiro mês foi uma mistura disso. Porém, foi mais fácil. Eu acredito que o primeiro mês até agora tenha sido mais fácil, justamente pela empolgação do novo. Tudo era novo. E isso às vezes é muito ruim, mas era bom porque gerava a curiosidade de como é que faz isso e tal. E tipo, não existe o julgamento interno de eu já deveria saber isso, porque era novo. É verdade que existiu também um pouquinho. Aí, eu devia estar fazendo isso agora? Não, isso não é agora. Que bosta. Tudo era novo. Então, assim, ficar em casa pra mim já era incrível, porque eu descobria coisas que eu não tinha, tipo, meu Deus, uma máquina de lavar prato, como é que funciona? Sério, as maquiadoras devem surtar. Qualquer pessoa que entenda um pouco de maquiagem deve surtar com esse vídeo meu, porque eu faço tudo errado. Me distraí aqui, esqueci o que eu estava falando. E não tem ninguém pra me lembrar, só tem eu. Vou me repetir. Tudo era novo quando eu cheguei, então eu tava indo empolgada, querendo conhecer as coisas e tal. Porém, um erro que eu cometi, mas ao mesmo tempo, assim, passo o pano para mim mesma, porque, né, se não passar, quem vai? Mas o erro que eu cometi foi o de ficar muito tempo em casa. Eu não saía de casa, ficava muito tempo. Porém, o bom foi que isso me ajudou de outra forma, a entender como funcionavam as coisas em casa, como era a rotina, o que era esperado de mim. Então, assim, a parte de aprender o que fazer foi muito rápido. Eu esperava que fosse demorar um pouco mais para eu entender direitinho o que era esperado de mim, o que era que eu tinha que fazer de manhã, o que era que eu tinha que fazer de tarde, e foi muito tranquilo. Inclusive, eles falaram isso, que eles esperavam, tipo, uns 2, 3 meses de adaptação, e no primeiro mês eu já tava fazendo tudo na ordem certinha, digamos assim. O meu problema foi, como eu disse, a autocobrança. Quando foi chegando assim no meio do mês, tipo, uns 15 dias que eu tava aqui, eu comecei a me sentir mal por não sair de casa. Porque eu achava que eu tinha que sair e conhecer lugares e tudo mais. E realmente dava pra ter saído, mas ao mesmo tempo eu não tava ainda 100% confortável dirigindo, porque eu não conhecia nada. Todos os lugares que eu ia tinha que ir com mapa, então era, isso aí dá um certo medo de sair e não saber exatamente onde chegar, onde pode estacionar, onde não pode, onde é pago, onde não é, como paga. Eu não tinha ainda um cartão de crédito, um cartão de débito, não tinha nada, então era tudo no dinheiro. E isso às vezes atrapalha, porque tem coisas que são só no débito ou crédito aqui. Então, assim, não saí muito e isso aí foi me desanimando. E aí começou a bater também, tipo, a saudade, apesar de que a saudade aí ainda estava tranquila, porque eu estava determinada a conversar sempre com as pessoas e eu estava fazendo isso. Então, não estava sentindo tanta saudade assim. Óbvio que eu sentia falta de todo mundo, mas não era essa coisa de, meu Deus, o que está acontecendo com a vida dessa pessoa que eu não sei. Não era isso, porque eu sabia, eu estava compartilhando o que estava acontecendo comigo, enfim. O que estava acontecendo era tipo assim, eu estava me sentindo muito sozinha.
Era muito estranho não ter ninguém que me conhecia de verdade e não conhecer ninguém. Isso aí era uma sensação muito ruim. Começou a me incomodar o fato de eu ter que me apresentar o tempo todo. Porque eu não estava acostumada com isso, né? Eu cresci no mesmo lugar praticamente a vida toda. As pessoas que eu convivia mesmo. Era a minha família, eram os meus amigos. Assim, eu conhecia essas pessoas. E essas pessoas me conheciam. E aqui não, eu chegava na reunião, não conhecia de verdade ninguém. Tipo, a família, eles já me conheciam antes de eu vir. E eles conviviam comigo, então esse conhecer ficou mais rápido, mas ao mesmo tempo não me conheciam de verdade. Enfim, é um conceito complicado. Isso vai me desanimando muito, tipo, toda hora eu tenho que falar, eu sou Amanda, sim, eu vim do Brasil, sim, eu tô aqui por tanto tempo, sim, isso, tal. Isso tava começando a me irritar. Porque isso aí era um lembrete de algo que estava me deixando triste. Mas aí eu ia, chorava, conversava, e aí passava, melhorava um pouquinho, voltava, altos e baixos. Aí foi no começo de abril também, final do primeiro mês, que eu comecei a sair um pouco mais. Eu conheci uma brasileira aqui. Para quem não sabe, sou testemunha de Jeová, acredito que a maioria aqui já sabe, porém estou falando. Logo quando eu cheguei na sexta, assisti a primeira reunião no domingo. Fui muito bem recebida, todos os irmãos me acolheram muito bem. Tipo, uma irmã chegou, já conversou comigo, já procurou saber o que eu precisava, o que eu não precisava, pegou meu número, falou dessa irmã também que é brasileira, me passou o número dela. Então fui muito acolhida. E eu tenho certeza que isso foi o que tornou mais fácil pra mim, porque senão eu estaria muito mal até hoje. E não tô, graças a isso, graças a Jeová e aos irmãos. Aí sim, aí eu fui falar com essa irmã brasileira, Ellen. E logo no primeiro dia ela me chamou para... Não lembro o que foi que eu fiz na primeira vez que eu saí com ela. Mas assim, a gente foi pregar. E logo depois ela me mostrou onde era que ficava o shopping, me mostrou... Coisinhas de criança. Me mostrou uma das praias e tudo mais, e falou, vamos marcar de fazer várias coisas e tal. Ela foi conversando bastante comigo sobre como eram as coisas aqui, sobre as coisas que se sente quando você muda a sua vida, assim. Então, foi realmente um apoio muito grande e está sendo um apoio muito grande. Aí, nesse primeiro mês, eu saí com ela também. Eu fui começando a sair mais. E a partir do momento que eu fui começando a sair mais, isso aqui era a última coisa que eu ia fazer. Por que eu fiz agora? Eu fui perdendo o sentimento de estou de férias, porém eu fui ganhando o sentimento de eu moro aqui, eu faço parte daqui. E ambos são bons sentimentos, mas o segundo é mais confortável. Essa criança vai olhar aqui não. Tudo é errado. Mas nunca dou uma chinelada. Que delícia. Mas enfim, vamos continuar. Esse sentimento de pertencer é muito melhor. Muito mais confortável realmente. E uma paz muito maior que dá. Eu senti que eu tava sendo expulsa da minha zona de conforto. Eu gosto de sair da zona de conforto, eu gosto de mudança, eu gosto de crescimento. E eu me senti incomodada com isso. Foi difícil, assim, não saber o que comer, porque por mais que eu saiba, tipo, o que é, sei lá, pasta and chicken, eu sei que é macarrão e frango. Mas ver pasta e chicken é diferente de ver macarrão e frango. Você chegar num restaurante, numa lanchonete, e você bater o olho e você sabe o que é aquilo. Mesmo que você nunca tenha comido antes, você lê, você sabe o que é aquilo, cada ingrediente. Aqui eu levo um tempo absurdo olhando o menu, porque o menu... Como é, meu Deus, o cardápio. Porque eu não sei o nome das coisas. Tipo, eu entendo, mas até eu entender e o meu cérebro entender de verdade o que é aquilo, qual é o gosto daquilo, se aquilo ali combina, se não, leva um tempo. E eu sou chatinha com comida, então isso aí foi uma coisa difícil pra mim. Fora a questão do o que comer em cada horário.
os horários que eu tomo banho. Tipo, o fato de eu estar em outra cultura, eu quis muito me adaptar à cultura do outro. Só que ao mesmo tempo é difícil fazer isso sem perder a sua cultura, a sua essência. E aí, tipo, até o horário do banho eu tava me incomodando. Eu sentia a necessidade de tomar meu banho lá 3 vezes ao dia. Mas ao mesmo tempo eu achava estranho. Tipo, o que, que eles vão pensar de ver que eu tô aqui tomando banho? Será que eles vão achar que eu tô gastando muita água? Maluquice. Quer dizer, não é tão maluquice assim também não. Mas, tipo, ele não tava nem aí. E eu me preocupando. Mas enfim, essas coisas são difíceis, são coisas a se pensar. Não é só saudade de casa. Eu foquei muito antes de vir e me preparar para a saudade de casa, mas tem muito mais além da saudade de casa. Eu tô aqui com um cachorro bonitinho, que não quer sair da minha testa agora. E esse sentimento de não saber quem é você é muito forte. Por mais que você se conheça bem, você muda. A partir do primeiro dia que você está num país diferente, você já começa a mudar, porque a sua experiência é nova, as pessoas ao seu redor são diferentes, o ambiente ao seu redor é diferente, o tipo de coisa que você vai encontrar, que você vai consumir é diferente, então você obrigatoriamente muda. É difícil não resistir à mudança, não é o ideal você resistir à mudança, porém, também é difícil você perceber essa mudança e você se sente muito perdida. O fato é esse. É um sentimento muito de estou perdida, porque o que é a verdade? Qual é, no meu caso, né? Qual era a Amanda de verdade? E não tem isso de Amanda de verdade. Eu tô mudando, todo mundo tá mudando o tempo todo. E eu só tive uma mudança um pouco drástica. O que mais que eu tenho pra falar sobre o primeiro mês? É isso. Acho que foi nesse primeiro mês eu saí. Não fiz nenhuma trilha, não fui. Não, fui na praia. Fui na praia no primeiro mês. E assim, muito bom, tudo muito lindo e tal, mas eu ainda estava indo sozinha. E isso aí era meio bosta. Por quê? Eu já tinha o costume de sair sozinha no Brasil. Mas dessa vez eu me senti sozinha. Tá, tô aqui, mas eu tô compartilhando isso com quem? Quem tá. Com quem eu estou compartilhando a minha felicidade? E eu estava. E eu estou. Eu tô compartilhando a minha felicidade. Tem pessoas felizes por mim e tem eu feliz por várias pessoas que estão vivendo outras coisas também. Mas, sabe, não é a mesma coisa de a pessoa tá aqui, a pessoa viu, você consegue. A pessoa consegue entender exatamente o que tá acontecendo. Acredito que isso foi melhorando um pouquinho, já quando foi chegando para o segundo mês. E outras coisas foram surgindo, mas foi os desafios, os altos e baixos. Eu não sei se eu tenho mais coisa pra falar sobre o primeiro mês. Eu acredito que seja só isso. Ah, fala um monte de coisa, só isso. A gata não se concentra em uma coisa com facilidade e tá tentando fazer duas ao mesmo tempo. Caguei minha cara. Mas enfim, a gente, acho que é isso. Vou fazer depois o vídeo do segundo mês. E vou tentar fazer ainda essa semana. Deixa eu terminar a maquiagem. E é isso. Estou pronta. Vou tomar café depois de maquiada e sair. E eu vou parar o vídeo aqui falando isso sobre o primeiro mês, que foi muito bom. Como eu disse, foi provavelmente o mais fácil até agora, apesar de que teve momentos ruins, mas foram poucos dias. E não se compara a pensar que eu estou vivendo algo que eu sonhei e planejei por muito tempo. E, ainda é muito inacreditável. Tipo, o primeiro mês, então, eu ficava assim, é verdade? Será que eu não vou acordar daqui a pouco? E não era de mentira, sabe? De brincadeira e rindo da situação. Era real. Eu achava que eu ia acordar e perceber que eu tava sonhando. Mas aí eu comecei a ver que era de verdade. E, e é isso. Eu vou contar depois, vou fazer depois o vídeo sobre o segundo mês. O que é que tem acontecido do meio de abril até o meio de maio. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo caótico e de saber um pouco mais da minha experiência, assim, de poder me ouvir falar, realmente. E é isso.
Quero saber se vocês gostaram. Tchau e até a próxima.